Muito bem, pessoal, vamos então para a nossa aula de ciências de hoje. Nós vamos estudar aí da página 16 e 17, dando continuidade ao assunto que nós começamos na semana passada. Semana passada a gente estudou sobre os animais vertebrados, que são aqueles que têm a sua estrutura baseada na coluna vertebral, que tem ossos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho nos animais invertebrados, são aqueles animais que não têm ossos, que têm a sua estrutura de movimento, de firmeza do corpo sem a presença de ossos, tá? Eu confesso para vocês que quando eu olhei isso daqui, que feio! Mas é um animal invertebrado, então a gente estuda sobre ele também. Vamos chegar lá, ok? Primeiro de tudo, pessoal, bem tranquilo, eu não vou colocar outras perguntas, não vou acrescentar, eu só quero que vocês estejam bem atentos aí nessa atividade de hoje, tá bom? Aprendendo, gravou aqui, nunca mais esquece, toda vez que vocês forem estudar vai estar na pontinha da língua. Vamos lá. Cite animais invertebrados que você conhece. O professor vai anotar os exemplos na lousa. Quantos exemplos a classe encontrou? Olha, infelizmente a gente não está na sala de aula para eu ir anotando no quadro, né, lá na lousa, o que vocês vão falando aí. Mas vocês vão escrever aí, pessoal. Se ficar apertadinho aqui, vocês não quiserem responder aqui nesse espaço, pode responder aqui embaixo, olha. Não precisa fazer no caderno, tá? Agora, o que eu coloco aqui, ó, nomes de outros... Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui que nós saímos. Ok, vamos lá, peraí. Voltamos. Então, você pode colocar aqui ou no cantinho aqui embaixo também o nome, cite o nome de animais invertebrados que vocês conhecem. Então, você vai colocar aqui embaixo. A gente já até fez uma atividade anterior sobre isso, que vai ficar fácil para vocês, tá? Já pesquisaram, podem pesquisar outros. Mas assim, tenta colocar aqueles que você já viu, né? Com aí o seu sentido da visão, não apenas aqueles que você pesquisou, que de repente nunca tenha visto, tá? Então, coloca lá o que você realmente conhece, ok? O professor, nós vamos anotar quantos exemplos. Aí você vai dizer quantos exemplos aí você vai colocar, tá bom? Preste bastante atenção nessas informações aqui, ó. Formigas, aranhas, minhocas, caranguejos, borboletas são exemplos de animais invertebrados. Animais que não têm ossos e que não têm cartilagem. Por exemplo, a gente aqui na orelha, ó, a gente não tem osso, mas a gente tem cartilagem, né? Que é como se fosse o ossinho mole. Não tem quando a gente mata o frango e aí a pontinha do peito do frango ali não tem um ossinho branquinho, molinho? Eu particularmente gosto de comer quando cozinha, né? Que frita, a gente come ele, dá para mastigar, fica bem gostoso. Aquilo ali é a cartilagem, é um ossinho mais mole, tá? Basicamente é isso. Mas estes animais aqui não tem nem esse osso duro e nem essas cartilagens, né? Que são essa parte mais molezinha, também semelhante ao osso. A maioria deles é de tamanho pequeno, tá? Até porque se eles forem grandes, eles vão amolecer todo, porque o que dá essa firmeza, essa estrutura, é exatamente a coluna vertebral, os ossos. Se a gente não tem os ossos, automaticamente vai ficar tudo mais sem firmeza, sem estrutura, tá bom? Então, normalmente esses animais são de tamanho pequeno. No planeta, presta atenção nisso, gente, há muito mais animais invertebrados do que vertebrados. Não é? Pensa que às vezes a gente pensa assim, qual que tem mais, vertebrados ou invertebrados? A gente pensa o quê? Nos vertebrados, né? Porque é o que a gente vê mais. Mas tem muito mais invertebrados do que vertebrados, porque esses invertebrados a gente não vê o tempo todo, né? Agora os vertebrados não, a gente vê o gato, vê o cachorro, vê a gente, né? Ser humano, vê a ave, e aí é mais notável, mas ele tem menos do que os invertebrados. Deixa eu subir o meu roxinho para cá pra gente ver embaixo. Então, cartilagem, o que é a cartilagem? O material flexível do corpo de alguns seres vivos, do mesmo tipo que forma a estrutura interna das orelhas das pessoas, né? Aqui, ó, a parte das orelhas. No nosso nariz também a gente tem
E se a gente fizer assim, ó, pega aí no nariz de vocês, faz assim, vocês vão observar que tem um ossinho molinho aqui também. Isso também é cartilagem, tá bom? Os invertebrados podem viver em muitos lugares, na água, no solo ou até mesmo sobre ou dentro do corpo de outras pessoas. No caso desse bicho horroroso aqui, né? Quem sabe o que é isso daí? Lombrigas, Ascaris lumbricoides. Pois é, são vermes que ficam dentro da barriga das pessoas. Olha aqui, ó. A lombriga também é um invertebrado. Esse animal vive no interior do intestino de pessoas contaminadas com este verme. Não só de pessoas, viu, gente? Porque tem animais que tem também. Eu me lembro lá no sítio, quando às vezes a gente ia matar, antigamente, né? Eu morava lá no sítio, a gente ia matar porco e minha mãe mandava a gente limpar as tripas para poder fazer a morcela, às vezes fazer linguiça, né? E aí alguns tinham as lombrigas dentro. Era terrível, 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 tá? E seres humanos. Então, olha para esse bichinho aqui nojento e pensa, cada vez que você tá com aquela mão suja, né? Que você põe na terra, que você põe num canto, que você pega e pega as coisas e come, pode estar comendo germes, né? Os ovinhos das lombrigas e elas vão crescer lá na sua barriga, né? Ou ficar indo fazer as necessidades lá no mato, né? Tá lá abaixo em qualquer lugar e faz. E aí as larvinhas, né? Os ovinhos sobem, se desenvolvem no intestino. Então, as lombrigas é principalmente falta de higiene, viu, gente? Tem que lavar bem as mãos, tem que usar o sanitário, não pode ir em qualquer lugar e se lavar direitinho, né? Se cuidar direitinho para não ter esses bichos feios aí, invertebrados, tá? Mas nem todo invertebrado é feio, né, gente? Olha isso aqui, que bonitinho que tem. É o louva-a-Deus, é um inseto. É um inseto. O grupo dos insetos é o maior grupo de animais que existem. Viram que interessante? O grupo dos insetos. Lembra que a gente, não sei se a gente já viu esse ano, se foi ano passado, sobre o grupo dos insetos, o grupo dos animais, né? Então, o grupo dos insetos é o maior grupo de animais que existem, porque tem uma diversidade incrível, certo? E aí, este é bonitinho, né? Não tem osso, mas continua sendo bonitinho. Vamos continuar, vamos pra frente. Agora aqui, pessoal, nós vamos ver aí a metamorfose que passam alguns invertebrados, né? Muitos invertebrados passam por metamorfose. O que é uma metamorfose? É uma transformação total da estrutura de um ser. É quando a pessoa está de um jeito, quando a pessoa não, né? Quando o ser está de uma forma e ele muda completamente o seu jeito de ser. Isso é uma metamorfose. Quando ele passa a tomar outra forma, que você olha, que você fala assim, não, nem acredito que era aquele que era daquele jeito, né? A gente sempre usa o exemplo da borboleta, que começa como lagarta, né, feia e tal, e como depois ela fica lá no casulo até sair a linda borboleta. Eu achei bem interessante que o nosso livro trouxe uma opção diferente para a gente ver aqui. Muitos invertebrados passam por metamorfose. A metamorfose de alguns deles é uma transformação radical do corpo ao longo do seu ciclo de vida, que normalmente não é tão grande, né, o ciclo de vida deles. E as moscas, os besouros, por exemplo, são larvas rastejantes quando são filhotes, né? Por exemplo, a gente vê as moscas. Quando o filhote, ela é uma larvinha e que depois se torna a mosca, se torna o mosquito. E aqui ele trouxe o exemplo da joaninha, né? Que a gente gosta de desenhar, gosta de pintar joaninhas. E é bem interessante isso. Aqui a gente vê todo o processo, né, que ela passa de transformação. Então nós vemos aqui o primeiro processo, ovos do besouro conhecido como joaninha. Então a joaninha vai lá e bota esses ovinhos aqui, num determinado local lá, né, no pedacinho de madeira, numa folhinha e tal, e fica lá. Destes ovinhos, preste atenção que aí tá falando assim, 1 milímetro, gente. Esses ovinhos são assim, ó, piquititico, 1 milímetro, tá? Só que são vários, né? Um do ladinho do outro. Dos ovos saem as larvas. Elas comem e crescem muito. As larvas da joaninha,
são predadores, comem outros insetos. Então aqui, ó, tem a joaninha em forma de larva, né? Quando ela tá nessa fase do ciclo de vida dela. Então ela se alimenta de outros insetos. Depois de algumas semanas comendo, a larva vira pupa. Ela se abriga em uma folha ou em um ramo e forma um revestimento protetor. Então, quando ela passa dessa fase aqui de larva, ela vem então aqui, ó, nesse estágio aqui é chamado de pupa, quando ela cria esse revestimento em torno dela. A pupa de joaninha. Nessa fase, o inseto permanece imóvel e sem se alimentar. Quando ele está em forma de larva, ele come. Depois ele fica aqui nessa fase e para de se alimentar, fica ali intacto, imóvel, que se alguém pegar, vai pensar que está morto, né? Depois ele vai na fase 4, o inseto, bem diferente da fase larval, que é quando ele está como larva, sai do casulo com asas moles e úmidas. Para voar é preciso esperar que ela seque. Então ele sai desse casulo que ele estava com uma nova forma, com asas, né, e com um corpinho moles e úmidas. Depois de algumas horas, a joaninha apresenta sua nova forma, arredondada e colorida. O inseto adulto tem 2 pares de asas, as de cima são duras e algumas têm pintinhas pretas, e as de baixo são flexíveis e transparentes, né? Então, disso daqui transformou até chegar aqui na joaninha, né? Esse é um processo que muitos dos animais invertebrados passam, tá, pessoal? Eu não vou fazer outras perguntas, não vou fazer outras atividades, mas eu quero só que vocês parem para pensar um pouquinho sobre isso. Respondam lá aquela primeira, colocando os exemplos, e depois vocês parem para pensar nos animais invertebrados que não têm ossos, nem essa cartilagem, e que muitos deles passam por esse processo aí de metamorfose. Professora, o que é metamorfose? É uma transformação radical na forma, na estrutura deste ser, tá bom? Beijo para vocês, até amanhã. E se lembrem, tem gente que ainda não me mandou o trabalho da semana passada, tá? Até domingo eu vou considerar o trabalho valendo os 2 pontos. A partir de segunda-feira, se alguém não me mandou, quando for me mandar, já vai valer 1,5 ponto, tá bom? Caprichem, tá? Porque assim, professora, todo trabalho vale 2 pontos. Vale 2 pontos. Mas se o trabalho não for feito de forma caprichada, pode ser que ele não adquira a nota máxima, tá? Então, a nota máxima é 2 pontos. Vai de 0 para quem não faz, a 2 para quem faz muito bem, tá? Nesse intervalo aí. Então, caprichem nos trabalhos de vocês. Volto a lembrar do trabalho que nós apresentamos na aula de ontem, né? De História, Geografia e Arte. Caprichem, faça a gente ter orgulho realmente da turminha que nós temos, tá bom? Grande beijo para vocês, amo vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, se preservem. Cuide da higiene para não ter esses bichinhos horrorosos aí no intestino, tá bom? Beijo para vocês, até amanhã.